Hoje nós vamos falar sobre as 3 cenas que envolvem a morte de Jesus. Por quê? Se eu sou um detetive, e aqui a partir de agora todos vocês irão receber um crachá de detetive bíblico, porque nós vamos investigar algo. Se eu vou investigar algo, é porque eu estou tentando descobrir uma verdade. Quando eu tento descobrir uma verdade por meio de uma investigação, é necessário reconstruir a cena do fato. E para reconstruir a cena, 3 cenários antecedem a morte de Jesus. O cenáculo, que é onde Jesus celebra a última ceia. É ali que tudo começa. Lembram o que acontece? Jesus indica o traidor, Judas ceia e depois sai correndo. Estou resumindo porque a gente vai ver alguns detalhes depois. Segundo cenário, o Getsêmani. No Getsêmani, o que nós temos, irmãos? Jesus sofrendo o quê? A agonia da sua morte. E por fim, nós temos o próprio monte da crucificação, o Gólgota, o Calvário. Porque ali é onde a consumação do fato acontece. Todo mundo aí? Então, vamos falar um pouco primeiro sobre o cenáculo. A gente tem muita coisa para falar hoje, irmãos, e eu pretendo ir até o fim disso hoje. Amém? Alguém me chamou? Se você quiser perguntar, interagir, só você levantar uma das suas mãos, alguém dos irmãos vai até você para auxiliar você falar no microfone. Então vamos lá, o cenáculo. Eu vou dar algumas informações aqui, poucas, mas é só para a gente tentar construir essa imagem. A primeira, o cenáculo aconteceu. Quem sabe o que é um cenáculo? Hã? Uma sala reservada, ok, ótimo. É uma sala, mas uma sala grande. Isso é um cenáculo. Então, quando eu falar cenáculo, vocês entendem que é a sala, uma grande sala de uma casa. Tudo bem, irmãos? Então, como que nós podemos descrever o cenáculo? Fatos importantes para você pintar o quadro da investigação. Primeiro, a noite no cenáculo não é qualquer noite. É a última noite de Jesus com os seus apóstolos. Isso é importante ou não, irmãos? Sim ou não? Por que é importante? Porque Jesus sabia que era a última. Ok? Se eu soubesse que hoje é a minha última noite, com as pessoas com quem eu tenho que deixar uma responsabilidade, essa noite seria importante ou não? Muito importante. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam ali celebrando a Páscoa do Senhor com liberdade, tranquilos? Não? Por que não? Microfone, gente. Havia uma tensão, como nós vimos nos ensinos anteriores, provocada pela inveja e já uma deliberada intenção de prender ou de fazer mal a Jesus. Porque eles não estavam livres, porque havia um clima de perseguição e de uma tentativa cada vez mais grave de prender Jesus para o matá-lo.
Então eles estavam ali reclusos, não fazendo uma festa. Preste atenção. O contexto daquela refeição pascual era um contexto de reclusão. Eles estavam ali sob perigo, correndo risco de vida. E por que eles estão reclusos? Ou seja, o motivo deles estarem ali é a intencionalidade de Jesus do que era necessário fazer no último dia que ele teria com os seus apóstolos. E o que é que Jesus serve para eles? Uma refeição pascal. Então, irmãos, escute. Aquele dia é o primeiro dia do que os judeus chamavam de festa dos pães asmos. Era o início do ritual de preparação da Páscoa. O cenáculo era grande, mobiliado e estava preparado para isso. Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas Lucas diz que Jesus envia os seus discípulos para procurar um homem específico que eles encontrariam e que esse homem, não sei como, ele estava sabendo de tudo que aconteceria e já estaria com a responsabilidade de ter preparado um lugar para Jesus celebrar a ceia. Agora, como isso aconteceu, não me pergunte. O homem do baldinho. Eu acho que ele era um cara de oração. Qual é o contexto? Essa é a casa e o ambiente onde a ceia aconteceu. A mobília estava preparada. E se estava preparada, a mobília que estava lá foi colocada daquele jeito, intencionalmente ou não? Sim. Então comece a perceber, nós estamos investigando a cena do crime. Qual era a altura da mesa que estava lá? Era uma mesa baixinha. Então preste atenção, ter uma mesa baixinha naquele cenáculo não foi por acaso. Foi intencional. Jesus queria uma mesa baixa. Haviam criados lá para servir a refeição? Não. Você nunca se perguntou sobre isso, irmãos? Porque em toda casa onde uma refeição pascual seria celebrada, tinha criados. Por que só naquela que não? E reflita comigo. Se o cenáculo lá era grande e estava preparado, era uma casa pobre? Não era. Como é que não tinha criados lá? É óbvio, irmãos, por quê? Porque o cara que preparou o lugar deve ter recebido uma instrução para naquele dia mandar os criados irem para casa. Alguma pessoa tinha um interesse que não houvesse ninguém para servir ali. O que era um ritual imprescindível para celebrar uma refeição entre os judeus? A purificação, a lavagem dos pés. Agora pergunto para você, aconteceu lavagem dos pés na última ceia? Sim ou não? Sim. Então, tinha o que era necessário para lavar os pés, mas não tinha os criados. Então é possível que os criados prepararam o ambiente e saíram antes da festa. Gente, foi dada uma instrução ou não foi? Por que eu digo isso? Porque os judeus usavam para ritual da purificação as chamadas talhas de pedra. E você sabe quantos quilos aproximadamente pesava uma talha de pedra?
cheia, cerca de 70 quilos. Uma pessoa que tinha uma casa grande, rica, não ia ter carregado balde de pedra na rua de 70 quilos para deixar preparado naquele lugar para visitantes que iriam lá comer. Ou seja, os servos daquela casa foram colocados para trabalhar antes na organização daquilo que aconteceria, mas para servir durante a celebração. Quem pediu para que se organizasse, pediu para que eles não estivessem presentes. E eu imagino alguém perguntando assim, mas como assim? Quem é que vai servir a refeição? Fica tranquilo. Eu só preciso que o lugar esteja preparado e lá esteja água. Mas quem é que vai lavar? Tudo bem, até aí eu entendo. A gente coloca alguém só para pegar as panelas, colocar na mesa os pratos, ok. Mas e para lavar os pés? Porque se não tiver ninguém para servir a comida, eu até entendo. Mas como não vai ter nenhum escravo para lavar os pés? E eu imagino alguém dizendo, cola no pai, vai dar tudo certo. Eu tenho um plano. Vocês estão entendendo, irmãos? Não havia ninguém para lavar os pés. Escute isso. Lucas 22, João capítulo 13, que é o texto que conta a história a partir de João, né? Da última ceia, mostra Jesus seguindo uma estrutura de serviço ali naquela refeição, que é no mínimo estranha. Por quê, irmãos? Porque o ritual que Jesus pratica para lavar os pés dos discípulos é um ritual que assume semelhança quase que total da posição que um escravo mais vil, mais sujo, mais humilhado dentre os escravos das casas naqueles dias tinha. Então preste atenção, as casas tinham servos que serviam como escravos naqueles dias. Você está entendendo isso? Sim ou não? Vários funcionários, só que eles eram escravos, chamados de servos. Ok? Só que tinha um tipo de escravo que era destinado a lavar os pés. Não era um escravo comum que lavava os pés. O escravo que lavava os pés era o mais humilhado, rejeitado, o mais explorado, o mais desonrado dentre os servos de uma casa de um judeu. Jesus não estava ensinando os seus discípulos apenas uma lição de serviço. Ele estava também mostrando para eles que servir não é só servir gente boa, mas que a premissa do servir é estar disposto a se humilhar. Vocês estão aí? Se humilhar é a premissa do servir bíblico. E a posição que Jesus assume não é de um servo, é do servo mais vil, mais humilhado, mais rejeitado, mais explorado, mais desonrado entre os servos. Imagina comigo em dias em que as pessoas não usavam calçados. No mundo em que não havia pavimentação adequada, saneamento básico adequado,
em que as estradas eram escassas, apesar de já terem as estradas, perdão, que era uma invenção romana. Nós tínhamos estradas não como os dias de hoje, irmãos. Eram estradas precárias, que a mesma estrada que era usada para uma atividade comercial era usada para uma atividade clandestina. Que a mesma estrada em que passava o rei em sua carruagem, passava um carro de comércio ilegal de escravas prostitutas. Que na mesma estrada em que andavam os homens, que eram cacheiros viajantes, comerciantes ilegais, comerciantes de escravos, andando com seus animais, com as suas estruturas precárias, que essas mesmas estradas eram também um caminho de sobrevivência. E que ali na estrada, posta, de fato, aconteciam as maiores atrocidades, desde o assassinato horrendo de pessoas, a sexo e a utilização da estrada como banheiro público. E as pessoas que tinham seus pés lavados, sem calçado, porque andavam de sandália, estavam andando por esse tipo de estrada. Então, o escravo que lava os pés de quem andou pelas estradas de Jerusalém e anexos naqueles dias, é um estrado que lava pés que se sujaram com resíduos fecais, com urina de homem, de animal, de homens da alta sociedade, mas de homens mercenários. Calma. O homem que lavava os pés numa ocasião como aquela é um homem que lavava os pés de pessoas que pisaram sangue de mortos pela estrada fora. O homem que lavava os pés dos andarilhos daqueles dias era um homem que lavava os pés de resíduos de relacionamentos sexuais que aconteciam pela estrada fora, pela cidade adentro. É nessa posição que Jesus se coloca. A morte de Jesus começa no cenáculo. Não começa na cruz. Começa no cenáculo. Sabe, irmãos, às vezes nós fazemos orações, participamos de algumas conferências, viemos aqui na frente em apelos como esse, oramos e declaramos palavras, eu quero ir, eu estou disposto a entregar minha vida. Mas deixa eu dizer algo para você. Um mártir começa sujando as mãos com aquilo que poucas pessoas estão dispostas a participar, a se comprometer, a se compadecer. Martírio começa na humilhação, não no heroísmo. Cuidado. A igreja dos nossos dias produz mártires heróis que nunca morrem, mas que têm seus nomes nos outdoors, nos cartazes de pregação. O martírio de Jesus começa quando ele se ajoelha nu para tocar na sujeira mais pesada, mais profunda, que envolvia a externalidade dos seus discípulos e que estavam sujos, porque estavam seguindo a ele na jornada. Ninguém vai limpar vocês. Eu mesmo faço questão de limpar vocês.
Sim, sim, terrível, porque imagina um judeu, preste atenção, na casa de judeus ortodoxos, altamente religiosos, quais eram os escravos que lavavam seus pés? Eram pessoas de outros povos. Por quê? Porque lavar os pés indicava quebrar a contaminação, por contaminação, várias leis da Torá. Está entendendo isso? Então é um escândalo absurdo. Você não. Porque ele é o santo. Vai saber no que você vai tocar. Vocês estão aí, irmãos? Ninguém se dispõe a tão vil tarefa, a não ser o Messias crucificado. Imagina um líder, tirando a brincadeira, o suspense, né? Eu acredito que foi Jesus quem instruiu como deveria ter sido preparado aquilo. Imagina Jesus se preparando antecipadamente para criar um cenário onde ele possa tocar a sujeira mais profunda que está em nós. Jesus preparou um cenário chamado cenáculo e fez questão de que naquele momento não tivesse ninguém lá, para que não houvesse alternativa. Alguém de nós vai ter que fazer aquilo. E antes que alguém se arriscasse, a pessoa se auto-indica, o mais indicada para aquilo é ele mesmo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos acostumados na igreja com pessoas que criam cenários antecipados para que não seja necessário que elas sirvam. O nosso Senhor, ele se antecipa, não é para se precaver, é para se lascar, é para se ferrar todinho. O cara se organiza e se prepara antes para ninguém atrapalhar ele de ser humilhado. Imagina você saindo de casa hoje fazendo um planejamento. O que pode me impedir de servir humilhantemente? Deixa eu eliminar tudo aquilo que pode atrapalhar o meu dia de ser humilhante. Essa é a história do nosso Senhor. Esse é o Deus em que cremos. Se preparou antecipadamente para que ninguém pudesse entrar no caminho e atrapalhar, irmãos, o dia último, onde ele serviria os seus discípulos e estaria ali colocando uma estaca na alma daqueles homens por meio da sua própria humilhação. A estaca foi pregada em Jesus lá. No outro dia. Mas neles foi pregada ali, naquela noite. Só que era um código. Ele colocou a estaca, eles não sentiram. Mas quando ele morre, ressuscita, irmãos. Imagina você pensar, Jesus morto, você agora preocupado e triste. Por quê? Porque agora o enclausurado é você. Porque você andava com ele. Ele levantou uma revolução contra ele e aqueles que o seguiam. Agora você está enclausurado, está sem ele. Um sentimento de dúvida batendo dentro de você e um desejo de abrir mão daquilo, desistir de tudo e sair fora daquele ideal que havia sido construído.
De repente você se lembra como foi seu último tempo com ele, sua última mesa, sua última refeição. Você se lembra dele assumindo a posição do escravo, mais humilhado, mais destruído, lavando os seus pés. Imagina um incômodo. O santo limpando a sua profanidade, a sua sujeira, com as próprias mãos. Nós não estamos falando de um homem comum, lavando os pés de outro homem comum. Nós estamos falando do Santo de Israel, o Messias esperado, aquele que não conheceu o pecado. Uau! Então, o que acontece ali, continuando a nossa investigação, Jesus tira sua roupa, irmãos, fica nu. Veste um avental, uma toalha de escravo. Não é suficiente para ele assumir a responsabilidade, a tarefa do escravo. É necessário se parecer com um. Então ele não fica nem com as suas roupas de baixo. Ele fica nu. E a única coisa que ele coloca é um avental de um escravo. Provavelmente, irmãos, aquele era exatamente o avental do escravo que servia naquela casa. Então é um avental emprestado. Microfone. AP, então quando ele diz para Pedro, isso que eu te faço agora você não entende, mas depois vai entender. É mais ou menos dizendo, essa humilhação que eu estou fazendo é por você e por eles também, por todo o povo, mais ou menos assim? É isso, mas eu não acho que seja essa a mensagem. A mensagem é porque Pedro ainda não tinha a natureza espiritual necessária para entender, compreender de fato a natureza do serviço que Jesus estava fazendo. Então ele só compreendeu a parte externa, a humilhação. Mas ele ainda não tinha entendido o propósito. Para que ele possa ser destravado no propósito, é necessário que o Espírito viesse sobre ele. Então Jesus estava falando disso. Então ele veste um avental, despeja água numa bacia. Quer falar? Só uma pergunta, mano, que eu queria fazer. É possível que que essa expressão tenha ganhado tanta conotação na igreja primitiva que Paulo faça menção a ela quando Filipenses 2 é citado? Que ele esteja não só necessariamente falando do fato, mas do caminho de descida, tendo como ilustração esse Cristo humilhado e servo? Com certeza. Se você pegar, por exemplo, aos pais da igreja, que são basicamente os primeiros documentos históricos, eram os textos escritos em teologia pelos pais da igreja. Se você pega os primeiros anos de história da igreja, você tem uma produção acerca desse cenário chamado cenáculo. Você tem obras de artes registradas. Então, a importância desse dia do lava-pés, ela é gigantesca na história da igreja. É a construção de uma espiritualidade cristã. Basicamente, irmãos, o lava-pés é um dos principais pilares do que chamamos de espiritualidade no cristianismo. Então, vamos lá. O melhor jeito de eu conhecer um grande homem de Deus é como? É pela roupa que ele usa? É pelo nível da sua pregação? É pelo carro que ele anda? Você sabia que no Brasil, homem de Deus é reconhecido pelo carro que ele usa? Dependendo do carro, as pessoas olham e falam, esse aí é um grande homem de Deus. Dependendo do carro, elas olham e falam, esse aí é pastor de uma igrejinha, está começando um ministério. Mal sabem elas que, às vezes,
O que tem um grande carro é pastor de uma igrejinha. E talvez é um bom pastor, mas conseguiu o carro, nem foi através dos irmãos, foi trabalhando. Então, o que o carro da pessoa tem a ver com quem ela é espiritualmente ou não? Mas no Brasil, não sei se vocês sabem disso, irmãos, as pessoas julgam o ministério de alguém pela casa da pessoa. Deixa eu ir na casa dessa pessoa. Se for uma grande casa, uma mansão, com os móveis, tudo, é um grande homem de Deus. Se for numa casa simples, não, a não ser, tem uma pequena exceção. A adivinhação. A adivinhação na Igreja do Brasil tem lugar de destaque. Então, seja pobre, médio ou rico, se adivinha, vai ganhar espaço no coração das pessoas em destaque. As pessoas vão ouvir como se fosse um oráculo de Deus. E, na verdade, isso é uma idolatria digna de maldição. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Mano, eu tô atravessado por essa parte por causa de todo o significado que isso assume na nossa fé. Quando a gente fala de Filipenses 2, é um hino que os irmãos cantavam. Os irmãos cantavam a humilhação como estilo de vida, como ideal. É muito distante daquilo que a gente se tornou. É escandalizante que a gente ainda acredite no cristianismo que promove a gente, não que humilha a gente. Meu Deus do céu, isso é muito sério, cara. E vou dizer uma coisa para você, eu estou ficando mais velho, estou ficando cada vez mais bruto em relação a isso. Porque, olha só, até pouco tempo atrás a gente dizia assim, quando alguém prega isso que a gente prega, a gente dizia assim, mas não estou dizendo que a pessoa tem que ser pobre. Deus não tem problema que você desfrute. Verdade. Mas agora eu já estou começando a dizer, rapaz, algumas pessoas é melhor ser pobre. Eu acho que Deus tem problema sim com essa pessoa se ela tiver um bom carro. Eu acho que essa pessoa, Deus não quer que ela tenha uma boa casa, não. Eu estou começando a... Não sei se um dia eu vou chegar, não. Deus tem problema assim no geral, acabou. Por quê? Porque a gente tem muita facilidade e escorregar no processo. E muitas vezes, o que eu fui descobrindo? Os anos foram passando, o que eu fui descobrindo? É que o discurso, a gente tem que compartilhar, a gente tem que ser liberal, a gente tem que viver a igreja de Atos. Não que Deus tenha problema em você ter uma excelente casa. Esconde, na verdade, um medo de que isso tenha que me cortar também. Na maioria dos casos, esse discurso não é porque é Bíblia mesmo, é protecionismo. Porque eu quero a verdade das Escrituras. Tem como deixar só uma dispensinha cheia para o nosso cuidado, para a nossa proteção? Entende? Um confortozinho mínimo, pelo menos. Tem como a gente salvar disso aí? Daí dá para eu viver desse jeito. Então é, na verdade, uma idolatria escondida no coração. E se não tiver conforto nenhum? Entende? E se eu só puder comprar roupa uma vez ao ano? E se eu não conseguir comprar uma vez ao ano? E se eu precisar do favor das pessoas para me alimentar? Entende isso, cara? Vamos à frente, irmãos. O que é que Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, os ensina? Qual é o assunto do ensino dele depois? Quem se lembra? Pessoal, vocês estão tão quietos, meu Deus. Isso, esse é o diálogo, essa é a conversa. É sobre aquele que é o maior, aquele que é o menor, aquele que serve. Ok, irmãos? Se lembram disso? Mas qual é o tema dessa conversa? Alguém se lembra? Qual é o assunto que Jesus está tratando com eles?
Oi? Ter parte com ele, não. Reino de Deus? Não. Jesus está falando sobre como eles seriam identificados como discípulos dele no futuro. Esse é o assunto. Eles pedem, lembra, Senhor? Quem de nós aqui é o maior? Então eles estão querendo saber o quê? Como é que a gente vai ser identificado? Esse é o assunto. E é esse o assunto que Jesus trabalha. E como é que o texto de João 13 termina? Jesus explicando para eles como é que eles seriam identificados como discípulo. E qual é a resposta? Como eles seriam identificados? Pelo... Hã? Não. Eles seriam identificados por quanto eles se amavam uns aos outros. A história toda sobre servir não é para botar os discípulos para ficarem fazendo uma coisa, um monte de coisas acumuladamente, irmãos. Jesus reúne intencionalmente, prepara tudo, elimina a possibilidade de ter um servo, para ensinar a lição mais importante que um discípulo dele tem que aprender. Amarmos uns aos outros como ele nos amou. E o que ele faz para que eles entendam isso? A coisa mais humilhante que alguém podia fazer não é para ensinar a gente a ser pequeno. O motivo de se humilhar não é porque Jesus quer gente pequena andando com ele. É porque ele quer gente que ama andando com ele. Então ele está fazendo um discurso, uma prática parabólica de exagero. Ele está mostrando que a pior coisa possível que alguém poderia fazer para demonstrar ao outro amor, porque essa é a mensagem que ele gostaria que na última noite os seus discípulos recebessem. Lembra como começa João 13? E tendo-os amado, amou-os até o fim. Até onde vai o amor de... Qual é o limite de amor, do amor de Jesus? O fim. E aí começa o lava-pés, celebra a ceia, depois vem o discurso, a conversa sobre servir. E depois de conversar sobre servir, vem a conclusão: vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vos amarem uns aos outros, como eu vos amei. É isso que nós queremos aqui, irmãos. Amém? Jesus falou que o serviço humilde é a plataforma para a expressão amorosa do seu DNA, da sua genética. Falou da sua partida iminente. Falou para eles que o Consolador viria e que ele ensinaria a eles todas as coisas. Amém? Mas vamos para a cena principal. Isso tudo é periférico. Qual é a cena principal do dia, da noite do cenáculo? Jesus pegou um pão, o partiu, deu graças, o partiu e entregou a eles, dizendo que aquele pão que ele estava repartindo, entregando a eles naquela noite, era o corpo dele que seria dado por eles, partido por eles. E que todas as vezes que eles comessem o pão, depois da sua partida, eles deveriam comer o pão em memória dele. Quem está prestes a morrer vai deixar um testamento. E o que é um testamento, irmãos? Escute isso. É como um pai, uma pessoa que construiu
um propósito, reparte a herança que ele tem com seus filhos. E a herança que Jesus tinha para repartir com seus discípulos era o seu corpo. Jesus está repartindo a sua herança. Qual é a herança de um testador? É aquilo que ele reparte com seus filhos. E o que é que Jesus reparte naquela noite? O seu corpo. Imagina você estando naquela noite e dali em diante, todas as vezes que você ia comer o pão. Irmãos, é que nós estamos distantes demais de Deus. Nós somos tão contaminados, tão corrompidos, que é difícil explicar isso para a nossa mente carnal. Mas é como se o seu pai fosse morrer, e na noite que ele foi morrer, ele chamou você e falou: meu filho, a única coisa que eu tenho é essa casa. Eu vou dar essa casa para você. Imagina você entrando naquela casa, depois do seu pai morrendo dali em diante. Imagina você dormindo na sua cama, olhando para cima, se você fosse um ser humano de verdade, porque a gente não é mais. Mas imagina você sendo um ser humano de verdade, olhando para o teto sobre a sua cabeça e pensando: caraca, foi meu pai que me deu essa casa, cara. E ele me deu essa casa na noite em que ele morreu. Cara, tudo que meu pai fez foi pensando em mim. Tudo que o meu pai construiu a vida dele inteira foi pensando em mim. Tudo que o meu pai ajuntou, acumulou, foi pensando em mim. Então imagina, Suzane, Pedro, 3 meses depois da morte de Jesus, ele agora cheio do Espírito Santo, cara. Ele reunindo os irmãos da igreja, todos lavados pelo sangue de Jesus. Uma igreja que estava correndo risco de vida. Eles pegando o pão. E pai dizendo: essa é a herança que ele deixou conosco. Eles não estavam pensando em pão, irmãos. Eles estavam se recordando toda vez que o pão era partido, de cada conversa que eles tiveram com o Senhor, de cada pessoa que havia sido curada quando eles andaram com o Senhor, de cada instrução que Jesus deu a eles de pé de ouvido, de cada pregação com multidão, sem multidão, parábola, com clareza. Meu Deus! O pão partido é a herança dos santos. E foi isso que o testador da igreja deixou a ela no dia da sua morte. Todas as vezes que vocês se reunirem para comer, lembrem-se de mim. Essa é a herança que eu deixo com vocês. Da mesma forma, Jesus pega o cálice, diz que o cálice é o seu sangue. E mais, o sangue da nova aliança. Toda a história do povo de Israel era Deus construindo a história dele com os seus filhos. Então, tudo que Deus constrói para Israel é, na verdade, preparando isso para o seu herdeiro. Estamos aí? Então, o que Deus constrói com Israel é a chamada velha aliança. E o que Cristo recebe de Israel, então, da parte de Deus? O que é que Israel tem para dar para Jesus? A velha aliança. Ele pega a velha aliança, ressignifica através da sua vida de sacrifício, humilhação, morte, abnegação, entrega, cumprimento da vontade do seu Pai, glória, e pega agora, porque ele tem autoridade e poder, porque ele recebeu uma herança, mas a partir daquilo que agora ele construiu,
tendo recebido uma velha aliança, ele tem para deixar uma nova aliança. E quando ele toma o vinho, irmão, dá uma chapada. O que eu tenho para deixar para vocês não é o que eu recebi. Eu recebi uma velha. Mas o que eu estou deixando para vocês é uma nova. E essa nova aliança não é nos estatutos, não é por meio das regras. Essa nova aliança é por meio do meu sangue. Por isso Jesus, que ele recebeu de herança? A velha aliança. Então como ele viveu? Como um herdeiro da velha aliança. Por isso ele cumpriu toda a lei. Porque sobre que plataforma ele viveu? Sobre a lei. Mas quando ele morre, ele não deixa para nós a lei. Ele deixa para nós uma nova aliança. Vocês estão aí, irmãos? Vamos ler a Bíblia agora, porque senão fica só nas minhas palavras aqui, irmãos. Eu queria ler alguns textos. O primeiro texto é de 1 Coríntios. Capítulo 11. Ah, irmãos, como isso enche meu coração de alegria, de esperança, de gozo. Não sabíamos que estaríamos em período de jejum nesse tempo. Não tínhamos ideia, porque começamos a fazer essa série de pregações antes de definir o nosso período de jejum como igreja. Mas estar falando nesse momento sobre a última ceia, enquanto nós estamos como igreja, todos, se não todos, deveríamos estar todos em jejum, tem um sabor especial, irmãos. Porque quando eu não como as coisas da terra, é mais provável que eu coma das coisas do céu. Primeira Coríntios 11, 23 ao 25, alguém lê para nós, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Mateus 26, do 26 ao 28. E, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. Até o 30? 28. Marcos 14, 22 ao 24. Oh, aleluia. Louvado o teu nome, Senhor. E, comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu-lhes e deu-lhes. E disse: Tomai, comei, isto é meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele,
e disse-lhes: Isto é meu sangue, o sangue do novo testemunho, perdão, do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Lucas 22, do 17 ao 19. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartem entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e deu, dizendo: Isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Êxodo 24, 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Estão entendendo por que, irmãos, a última ceia envolve sangue? É porque o sangue da purificação era o sangue que era aspergido sobre o povo. Por isso a expressão teológica aspersão é uma expressão que Hebreus, o escritor aos Hebreus, usa muito. Por que ele usa muito? Porque ele está mostrando que o livro de Levítico era apenas uma sombra. Que os rituais de Êxodo eram apenas uma sombra que apontavam para um sangue santo, para um sangue puro, para um sangue que não é apenas deste mundo. Porque o sangue verdadeiro que purifica pecado é o sangue da nova aliança. E todas as vezes que eu me reúno com os meus irmãos agora, eu me lembro que o que estamos vivendo, desfrutando, usufruindo, é por causa do sangue da nova aliança. E o sangue da nova aliança só nos foi disponibilizado porque o Cordeiro foi imolado na cruz do Calvário. O Antigo Testamento diz muitas coisas e eu queria ler mais alguns textos para trazer fundamento para os irmãos. Começaremos por Isaías 42, verso 6. Vamos o mais rápido, irmãos, para a gente poder avançar. Eu, o Senhor, 42:6. Isso. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Mediador da aliança, que é uma expressão mais profética, teológica e bíblica do que essa para explicar o ministério de Jesus, a vida de Jesus. Isaías, de novo, 49, verso 8. Diz ainda o Senhor: No tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Uau! Zacarias 9:11. Você pode não acreditar, mas tem Zacarias na Bíblia, viu, irmãos? Zacarias 9:11. Alguém? Quanto a você,
Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os cativos da cova em que não havia água. Oi? Beleza? Agora vamos comparar isso com Hebreus 18. Perdão, Hebreus 9, 18. Até o 20. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e bodes, com água, lã e tinta de escarlate, e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Meu Deus. Marcos 14, 12 ao 16. Vocês estão aí, irmãos? Vamos lá, alguém? E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus... Pode continuar até o 16? Aham. Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: Onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Uau. Lucas 22, 15. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Yes. João 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Agora 19, 36. Para a gente entender melhor isso aí que a gente acabou de ler. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Êxodo 12, 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da cidade, nem lhe quebrareis osso nenhum. 26 e 27. Esse 26, 27 do 12, AP? Sim. Perdão, então, peraí. Quando vossos filhos os perguntarem que rito é este, respondereis: Uau. é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. E passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios
e livrou as casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos, preste atenção nisso. A gente vai ler mais alguns textos ainda. Mas eu quero só fazer uma pequena observação. O que Jesus fez estava instruído na lei. E o que ele faz é a mesma coisa que na lei estava instruído. Então, ele fez o que a lei mandou e repetiu o que a lei dizia. Todas as vezes que vocês comerdes, se lembrem de mim. Só que eles estavam comendo de uma nova aliança. O que a Páscoa não deixava fugir da memória do povo de Deus era a aliança baseada na lei. Mas o que o sacrifício de Jesus instituiu é uma comunhão de entranháveis afetos baseada na graça de uma nova aliança. Então, assim como o Êxodo diz, quando os vossos filhos vos perguntarem, digam para eles o que isso significa. E o que Jesus diz para os discípulos, quando vocês comerem, se lembrem disso aqui. Se lembrem de mim. E o que ele estava entregando para eles quando ele estava fazendo isso? Uma nova aliança. Se lembrem disso. Não se esqueçam disso. Amém? Êxodo 13, 8. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. Deuteronômio 16, 3. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, para que te lembres do dia da sua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Ok? Para que te lembres. Ok? Eu acho que esses textos formam uma base de entendimento para nós entrarmos naquele cenário chamado cenáculo. Tranquilo, irmãos? O que é que estava acontecendo ali? O porquê aquilo estava acontecendo? Então eu quero fazer 3 aplicações, vou chamar de lições. 3 lições que nós aprendemos no cenáculo naquela noite, investigando, fazendo o nosso detetive aqui. Primeira lição, a centralidade de sua morte. Como? Quando Jesus, apontando pelo pão e vinho, ele apontou para quê? Para a sua morte. Porque o que ele disse sobre o pão? Esse é o meu corpo que é partido por vós. Do que ele estava falando? Da sua morte. Então, por que, irmãos, a ceia é pão e vinho? Porque o sacrifício de Jesus significa o pão, a morte. Mas o vinho significa que pela morte uma nova aliança foi estabelecida. Então, apontando pelo pão e vinho para a centralidade de sua morte, o que é que Jesus está nos ensinando? Lição número 1, a centralidade de sua morte. Quando ele aponta através do pão e do vinho
para a sua morte como algo central, o que é que ele está dizendo para os discípulos na última noite? É que a sua morte é o ponto central pelo qual ele gostaria de ser lembrado. Quando vocês se reunirem, se lembrem de duas coisas: do pão e do vinho. O pão aponta para a sua morte e o vinho para a nova aliança. Se ele bota esses elementos se referindo à sua morte como ponto central, o que é que ele quer dizer? É por causa disso que eu gostaria de ser lembrado. Eu não gostaria que vocês se lembrassem de mim pelos milagres que eu fiz. Eu não gostaria que vocês se lembrassem de mim pelas coisas que eu falei. Eu gostaria que vocês se lembrassem de mim pela forma como eu morri no último dia. Uau! Irmãos, Jesus não quer ser lembrado por aquilo que ele faz. Jesus quer ser lembrado pelo sacrifício que ele sofreu. Se a gente viver como quem lembra todos os dias do seu sacrifício, a gente vai honrar Jesus como ele gostaria de ser honrado. Segunda lição, o propósito de sua morte. Por quê? Não existe também aquela noite só com pão. É pão e vinho. Então escute, porque vinho é um símbolo de uma aliança, porque representa o sangue. Vinho é símbolo de sangue, não o único símbolo, né, irmãos? Vinho na Bíblia também é símbolo cultural da alegria, que pode ser utilizado para falar sobre a pessoa do Espírito Santo, ok? Mas aqui, teologicamente, cristocentricamente, vinho fala de aliança, e aliança fala de sangue, por isso que vinho fala de aliança. Então preste atenção, qual é o propósito da sua morte que ele está naquele dia, colocando como centro para os seus discípulos? É uma nova aliança, ok? E o que é que possibilita a nova aliança e por que o sangue? Porque o sangue é símbolo? Não. É porque para uma nova aliança faria distinção da antiga por meio do quê? Do sacrifício, mas o que o sacrifício provia antes e passou a prover? Olha um monte de texto. Remissão dos pecados. Foi isso que nós lemos em Êxodo, foi isso que nós lemos em Hebreus, foi isso que nós lemos nos vários textos, Zacarias. Eles falam sobre isso. O que é que esses textos querem dizer a nós? É que a nova aliança ela tem um eixo central, que é o perdão dos pecados. Aleluia! Glória a Deus, irmão! Ah, meu Deus! Se você não tivesse os seus pecados perdoados, Deus teria ódio de você toda vez que Ele olha para você. Ele teria o desejo de te fulminar, de te destruir. Se não fosse o sangue da nova aliança, toda vez que Deus olhasse para nós, Ele sentiria a necessidade de nos destruir. Você não entende a importância disso, irmão? Êxodo 24:8, leia comigo. Vamos fundamentar isso. O propósito da sua morte. A nova aliança e o perdão dos nossos pecados. Êxodo 24:8, vamos lá? Estamos quase acabando. Então tomou Moisés aquele sangue e os aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas essas palavras. Isaías 42:6. Sei que eu já li, mas eu preciso repetir.
Vamos, gente. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e a luz para os gentios. Isaías 49, 8. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável, eu te ouvi, eu te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhes repartireis as herdades assoladas. Zacarias 9, 11. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Meu Deus. Irmão, esse texto é uma bomba, né? Não vou nem falar, porque senão fica a noite inteira aqui. Hebreus 9, 18 ao 20. A gente já leu, mas preciso ler de novo. Estamos dentro do contexto agora da segunda lição. O propósito de sua morte. Pode ler. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo segundo a lei, ele tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã púrpura e sopo e aspergiu tanto ao próprio livro como a todo o povo, dizendo: Este é o sangue do pacto de Deus, Que loucura. ordenou para vós. Meu Deus, irmão, isso é muito lindo. Para a gente fechar a segunda lição, Jeremias 31, do 31 ao 34. Agora escute isso. Jeremias profetizou, escreveu isso, provavelmente 600 anos antes de Cristo, irmãos. 600 anos antes do Senhor, esse cara estava dizendo isso que nós vamos ler. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo, e as escreverei nos seus corações, e serei Meu o seu Deus. Deus, e eles serão o meu povo. E eles ensinarão cada homem a seu próximo, e a cada homem a seu irmão, dizendo: Uau. Conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor Aleluia. até o maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei a casa, perdoarei a sua iniquidade, e não me Aleluia. lembrarei mais do seu passado. O que é o propósito da sua morte? A nova aliança e o perdão dos nossos pecados. O que é a nova aliança? Está aí, leia na sua casa, você vai entender. A nova aliança é Deus dizendo: a partir do sangue derramado do meu filho, vocês nunca mais se relacionarão comigo da mesma forma. Tudo será diferente, eu serei conhecido de vós. Vocês ensinarão uns aos outros e todos me conhecerão. Por que ele está falando isso? Porque na velha aliança, ninguém conhecia. Nem o sacerdote, que era o único que podia entrar, conhecia. Mas na nova aliança, vocês ensinarão uns aos outros. Todos me conhecerão. Terceira e última lição para nós fecharmos o cenáculo. Infelizmente vou deixar as outras duas cenas, são menores, mas vou deixar para a semana que vem. A terceira é, então nós vimos, primeira lição, qual é a primeira lição? A centralidade. Então ele diz, como é que eu gostaria de ser lembrado? Assim, pela minha morte. Lembre-se de mim assim,
Vocês vão me dar alegria. Segundo, o propósito disso. Qual é o propósito? A nova aliança e o perdão dos pecados. Se Jesus parasse por aí, irmãos, os apóstolos já estariam supridos? Sim ou não? Sim ou não? Não. Sabe por que não? E aqui é o fechamento. E é por isso que no último dia, com os seus apóstolos, ele faz o que ele faz e dá o foco que ele dá naquele último encontro acerca da ceia, da Páscoa. Por quê? Terceira lição. Não é suficiente saber a centralidade da cruz e nem conhecer a nova aliança e o perdão dos pecados. É necessário nos apropriarmos da sua morte. Tem um monte de gente, irmãos, que é crente, que frequenta a igreja a vida inteira, mas não se apropriou da morte de Jesus ainda. Então preste atenção. Era suficiente testemunhar a ceia? Está lá? Deixa eu ver o que está acontecendo. Uau, meu Deus, não, aquele ensino, hein? Uau, que lição poderosa. Não. O que era importante na ceia? Comer e beber, irmão. Não adianta ouvir, não adianta ver, tem que experimentar. A morte de Jesus é para ser experimentada pelo seu homem interior. Tem que morrer com ele. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, se com ele morremos, com ele vivemos. Meu irmão, ninguém conhece a Jesus pelos olhos, pelos sentidos humanos e carnais. Só é possível conhecer, discernir, experimentar Jesus pela fé. É necessário, irmão, se apropriar da sua morte, experimentar a sua morte. Temos que receber Jesus Cristo. Mas como que? Como o crucificado. Irmão, escuta isso. Jesus só é o Salvador. Escuta isso. Igreja do Brasil, escute isso, por favor. Jesus só é o Salvador. Se ele foi recebido no interior como Deus crucificado. Jesus não pode salvar quem não o recebeu como crucificado. Tem muita gente que recebeu Jesus o herói. Tem muita gente que recebeu Jesus na sua divindade. Tem muita gente que recebeu Jesus um mestre, um profeta, um líder. É necessário para ser salvo receber o Jesus crucificado. Ele é o nosso Salvador. Abra sua Bíblia, leia comigo João 6, 33 ao 35. Bora! Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Meu Deus, o que é necessário? Comer, experimentar. Tem que comer. E comer é o quê? Crer, participar, receber. Mas quem? O pão repartido. Não é o pão inteirinho, irmão, bonitinho, pão doce com a cereja em cima. É um pão esmigalhado, triturado. É um pão rasgado. É um pão repartido. A ceia, para nós,
não é, irmãos, uma liturgia, um ritual, nem mesmo apenas um memorial. A ceia, ela continua sendo um sinal de uma necessidade, a necessidade de um anúncio que deve ser feito. Qual é o anúncio? O anúncio é que se temos vida e que se temos perdão para os nossos pecados e paz com Deus, é porque Ele morreu e deu a sua vida em nosso lugar. Isso precisa continuar acontecendo todas as vezes que nos reunirmos. Leia comigo 1 Coríntios 10, 16, que eu amo esse texto, para falar disso. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Isso mesmo. Amém? 16. Isso mesmo. Ou seja, isso não é agora mais para ficar quietinho entre nós. Quando a gente se reúne em torno da mesa do Senhor, é em torno de uma comunhão. Comunhão no quê? Fala, meu irmão. Comunhão no quê? No sangue e no corpo de Cristo. Você está entendendo a seriedade? Lê comigo João 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Parou? Não vou ler os outros textos, depois você pode procurar na Bíblia. Quando foi que Jesus morreu? No mesmo dia em que os cordeiros pascais deveriam ser abatidos. Por que que eles não puderam ir lá? Para não se contaminar. Por que não se contaminar? Porque os cordeiros estavam sendo mortos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O sangue dos cordeiros mortos da velha aliança tinha o poder de contaminar o homem se não fosse batizado do ritual. Mas o sangue do cordeiro da nova aliança, irmão, ele faz Deus se inclinar em seu favor. Ele faz você se tornar santo para Deus. Eles não podiam se contaminar com a morte, sendo que na nova aliança, a única coisa que nós temos que nos contaminar é com a morte do nosso Senhor, porque ela é o princípio da nossa vida. E por fim, ele explica o significado da sua morte, assim como os chefes de família faziam. Eu já falei sobre isso. Ele faz o que eles mandam e depois faz o que eles também faziam e deveriam fazer. Ele diz: quando vocês, daqui para frente, comerem essa refeição, façam isso, se lembrando de mim. Amém? E o que é se lembrar do Senhor? É se apropriar do seu sacrifício. Que o Senhor nos abençoe. Que a cena do cenáculo ressignifique a nossa vida com o Senhor. A cruz de Cristo, irmãos, não é um símbolo da fé. É parte significante de toda a nossa fé. Que a cruz possa trazer ressignificação
atualização para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.